senhores, meninos e meninas, eu tenho algo importante para falar para você, para nós fazermos aqui, mostrar, aliás, antes da execução de um exercício fora do comum, exercício que vai desafiar as nossas mentes, hein? Vamos lá? É o seguinte, olha, falei para vocês sobre isso aqui, lembra dessa matéria? Falei, importante, olha, verbo TD mais C, sempre vai ter o quê? O sujeito, lembra? O que ele não possui, que é uma grande exceção que eu falei? Não vai ter objeto direto, tudo bem. Mas tem também, eu falei, olha, o verbo TI mais a palavra C, que aí o sujeito é indeterminado, certo? Beleza. Mas pode acontecer também o quê? Do verbo ser TD e TI, os dois ao mesmo tempo. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Então, quer ver? Se eu falar assim, ó, um exemplo aqui, ó. Compra-se casa para pessoas cadastradas, né? Para pessoas cadastradas. Aí um exemplo. Aqui nós temos um verbo TD e TI, porque quem compra, compra alguma coisa. Mas quem compra também compra para alguém. Então estão juntas as duas partes aí. O verbo é TD e TI. E tem a palavra C. O que permanece? Permanece essa regra aqui, ó. Como assim? Olha só. Tem a palavra C, a coisa comprada continua sendo o sujeito. Lembra que nós falamos, nesse caso não tem um objeto direto? Então, tá lá, tá concordando com o sujeito, tá tudo certo ali. E o que é o para pessoas cadastradas? Isso aqui não vai mudar também, isso aqui é o objeto indireto. Palavra C é uma partícula apassivadora. Por que ela é apassivadora, se você for analisar o todo? Porque a casa está sendo comprada, ele é o sujeito. Ela não está praticando uma ação. Então, é uma voz passiva, pronominal, certo? Só que é uma voz passiva que tem um objeto indireto, porque o verbo é as duas coisas ao mesmo tempo. O exercício que nós vamos fazer agora trabalha com essa ideia. Ele não quis pegar assim, ó, só o verbo TD mais C e um elemento à frente. Trabalhando concordância, viu, gente? Só o verbo TI mais um elemento. Não, ele fez o seguinte. Ele trabalhou com o verbo TD e TI, simultaneamente, mesmo, igual o exemplo que eu dei aqui. Então, em qual regra cai? Cai na regra do verbo TD. Vai ter sujeito. E o verbo precisa concordar com o sujeito. Então, vamos lá? Vamos à prática agora. Dá uma olhadinha. Vamos interpretar de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa o verbo destacado está corretamente empregado em. Então, esse corretamente empregado, na hora você pode imaginar, o que será que é isso, né? Será que ele está falando sobre a conjugação? O verbo está no pretérito, tem que ser no pretérito perfeito, está no imperfeito, será que é isso, né? Será que é regência? O que vai ser isso? Aí você vai percebendo, olha lá. Tem um confere em C, olha o C ali. Aí você olha para B, classificou o C. De novo a palavra C junto ao verbo. C, atribui em C. De novo, tá vendo que está seguindo o mesmo padrão? Verbo e a palavra C. D, verbo, palavra C. E, verbo, palavra C. Ou seja, o que ele está trabalhando? Ele está trabalhando com isso aqui, ó. Com o verbo intransitivo mais C. São as possibilidades que eu estou elencando. Eu não li o restante para ver, né? Mas já começo a pensar, opa, todas elas têm um verbo e tem a palavra C. Então, olha, pode ser um verbo intransitivo mais C, onde o sujeito é indeterminado, aí o verbo trabalha no singular. Pode ser um verbo TI mais a palavra C, onde o sujeito também é indeterminado e o verbo trabalha na terceira pessoa do singular. Pode ser o verbo TD mais C. Aí tem sujeito. Aí o verbo tem que concordar com o sujeito. E, como eu acabei de falar para você, pode ser também um verbo TD mais
TD, aliás, mas não, vou corrigir aqui. Pode ser um verbo TD e TI. Aí o que vai acontecer se ele for TD e TI? Aquele caso que nós falamos, tem a palavra se tem. Então, eu vou olhar o sujeito. Sujeito no singular, verbo está empregado, olha lá a palavra que ele usou, ó. Sujeito no singular. Meu verbo está empregado no singular? Sujeito no plural. Meu verbo está empregado no plural? Isso aí que é o correto. Agora, se ele está trabalhando com o verbo TD e TI, vai ter objeto indireto. Objeto indireto vai mandar alguma coisa? Não, o verbo não vai concordar com o objeto indireto. Objeto indireto vai ter preposição, tá? Então, senhoras e senhores, é isso aqui que eu estou trabalhando, né? Então, vamos lá. Analisemos, vem comigo. No mundo moderno, no mundo moderno tem uma vírgula, é só para distrair o camarada, é uma adjunta adverbial de tempo. No mundo moderno, conferem-se, agora vamos ver, ó. As grandes metrópoles, para um pouco, tem crase. Nós já estudamos crase. Existe crase com objeto indireto, com complemento nominal e com adjunta adverbial. Então, eu já sei que as grandes metrópoles é o objeto indireto. Isso aqui, por enquanto, não determina o sujeito, não. O verbo, não. Agora, o que tem à frente? Quem confere alguma coisa a outra coisa. Confere alguma coisa a alguém. Eu já descobri a outra pessoa, a outra coisa. Eu quero descobrir agora a coisa. Então, conferiu o que ele conferiu? Olha lá. Importante papel no desenvolvimento da economia e da geopolítica. Olha aqui, ó. Isso aqui é meu objeto, ó. Importante papel no desenvolvimento da economia e da geopolítica mundiais. Qual que é o núcleo desse sujeito? Aqui é o sujeito, o verbo TD mais C tem que ter o sujeito. Qual o sujeito? Núcleo, papel. Está conferindo papel. Papel é uma palavra que está no singular, só que o meu verbo está no plural. Então está errado. O verbo não foi empregado de maneira correta. A concordância está errada. Então, a está eliminada. Vamos para a próxima? Vamos. Próximo aqui, então. Olha lá, B de bola. Conforme o grau de influência e importância internacional, até na vírgula aqui, para o tratamento do verbo, para o emprego do verbo, não vai influenciar nada. Tá? Isso aqui é uma oração adverbial conformativa. Não está influenciando em nada. Classificou-se. O que ele classificou? Quem classifica alguma coisa. Classificou o quê? As 50 maiores cidades. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu sujeito. O Marquinhos, não é um objeto direto? Lembra que verbo TD mais C é uma exceção e aquilo que seria o meu objeto direto, na verdade é o meu sujeito. Então, olha lá. Classificou o quê? As 50 maiores cidades. No plural. Qual que é o núcleo? Cidades. Está no plural. O meu verbo está no singular. Então, B. Errada também. A e B, incorretas. Certo? Tá vendo? Isso aqui é um exercício de concordância verbal. Tá? Eu tenho que saber esse tal de TD mais C, TI mais C, e às vezes os dois juntos. Há quase 200 anos, vírgula. Não vai influenciar nada no verbo, estar na vírgula. Atribuem-se, opa, está no plural. Se o meu verbo está no plural, eu vou ter que encontrar um sujeito que esteja no plural. Vamos ver se tem. Atribuem-se, olha lá, as cidades. O que eu tenho ali? Um objeto indireto, essas cidades aqui, ó. Isso aqui não está contando, não. Não é aqui que eu olho, não. Isso aqui é o objeto indireto, estou procurando o sujeito. Quem atribui alguma coisa a outra ou a alguém. Qual é a coisa atribuída aqui ao meu sujeito lá?
a responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição do lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Essa é a correta. Mas por quê? Olha o que ele deu aqui. C é a correta. Qual é o meu sujeito? O sujeito é tudo isso aqui, ó. Começa nesse A aqui, ó. O que ele atribui? Ele atribui tudo isso, ó. A responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento. Isso é uma coisa que ele atribui. E sujeito, ó, o núcleo. Isso aqui é o núcleo do sujeito. É a palavra importante. Só que tem mais um núcleo. Qual que é o outro? E. Ele vai acrescentar mais um núcleo. E condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Olha o outro núcleo aqui, ó. Condição. Então eu te pergunto, esse sujeito é simples ou composto? Trata-se de um sujeito composto. Tem mais de um núcleo. Tudo isso é sujeito, ó. A responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Tudo isso aí é o meu sujeito com dois núcleos, responsabilidade e condição. Sujeito composto, verbo no plural. Atribuem-se, verbo está no plural, então encontramos essa aqui, a nossa correta, alternativa C. Mas vamos conferir a D e a E, tá? O que nós temos de errado lá? Olha o que nós temos de errado, vamos ver, ó. Vai decifrando como ele vai elaborando o exercício, que isso ajuda bastante para você não errar. Olha lá. Em centros com grandes aglomerações populacionais, vírgula. Isso aqui não está influenciando em nada no que ele pediu para nós lá no emprego do verbo. Tudo isso aqui com vírgula não influenciou em nada. Vai influenciar o que vem agora, ó. Realiza-se, o que se realiza? Negócios. Quem realiza alguma coisa. Verbo TD mais C, sempre tem o quê? Sujeito. Qual é o sujeito? Negócios nacionais e internacionais. Isso aqui, ó, não é um sujeito composto não, sabe por quê? Ó? Qual é o núcleo? Negócios. Agora, esses negócios têm duas qualidades. São nacionais e internacionais. Agora, o núcleo é só um. O núcleo é negócios, que está no plural, só que o meu verbo está no singular. Então, por isso que está errado, né? Então, errou aqui, ó. O verbo deveria ter concordado aqui, ó. Sujeito no plural, verbo no plural. Errou, tá? Próxima, E. Tá vendo que ele faz a mesma coisa em todas as 5 alternativas? Um adjunto adverbial bem longo, com uma vírgula, para dar aquela distração, para um já ficar meio com medo ali, né? Mas isso aqui não tem nada ligado ao verbo, eu estou procurando o emprego do verbo, né? Em todos os estudos geopolíticos, são adjunto adverbial de lugar. Aqui é um lugar abstrato, né? Lógico. Considera-se, olha o verbo no singular, mas ó, veja bem, quem considera alguma coisa, pode considerar alguém também. Então eu tenho aí um verbo TD, ó, mais a palavra C. Cadê o sujeito? Aqui o sujeito, ó. As cidades globais. O núcleo é a palavra cidades, que está no plural. Opa, cidades no plural. O verbo está errado, o verbo está no singular. Então esse é o erro. Viu que nós nos deparamos, como sempre, né? Eu quero uma correta, eu quero uma correta, aquela que está com o verbo empregado de maneira adequada dentro da norma padrão da língua portuguesa. Só tem uma. Eu vou me deparar com 4 ideias incorretas, certo? Então, eu vou dar uma dica para você aqui. Vou voltar aqui o exercício. Tá? Eu vou apagar aqui para ficar melhor para você enxergar aqui o que eu vou falar. Bom? Então, se você pegar aqui, ó, confere se as grandes metrópoles importante papel. Pode ser difícil? Pode, porque você tem o que ali? Você tem um verbo TD e TI. O objeto indireto ele não vai mandar nada no verbo. Agora, o que seria, o que eu estou usando seria o objeto direto, na verdade é o sujeito, é o que determina. Dá um trabalhinho a mais quando é assim, tem um verbo TD e TI, dá um trabalhinho a mais. A
trabalhinho a mais. Então, não trabalho a mais. Isso aqui eu vou ter que pensar um pouco mais, né? Vamos analisar o exercício, ó. Vou pensar um pouco mais. Já na B, vamos ver como é que está a B. Não lembro mais da B, não. A B não. A B é bem mais simples. A B só trabalhou com o verbo TD mais C mesmo. Então, vamos imaginar assim, ó. Essa daqui tem um grau de dificuldade bem menor. Então, vou lá, olhei, opa, aqui, a outra lá, eu estou pensando. Deixa A para você pensar, né? A B, opa, a B está mais fácil, né? O meu sujeito está mais claro, é as 50 maiores cidades, trabalhou só com TD mais C, eu sei que está errado. Então aqui tem um grau de dificuldade menor. Aqui eu já descartei, ó, está ficando só A. Está ficando só A, certo? Vamos para C. A C é a nossa correta. Nós já vimos também que ela possui um grau de dificuldade, digamos assim, que maior. Por quê? Trabalhou com o verbo TD e TI. A A e a B trabalharam com o mesmo estilo. Verbo TD e TI. A B já trabalhou de maneira mais simples. Vamos ver a D. D. Como é que a D trabalhou? A D trabalhou assim, ó. Realiza-se o que negócio? Também trabalhou de maneira mais simples. Então, olha, a B, a D. O grau de dificuldade aqui não é maior, é menor. É só um verbo TD mesmo. B e D. E a última, E. Considera-se, olha lá, trabalho com o verbo TD. Bem mais simples. Então, no mínimo, eu tenho que pensar, espera aí, quando eu tenho uma regra um pouco mais simples, que no caso foi de B, D, E, opa, essa daqui eu tenho que acertar, no mínimo eu tenho que verificar. É uma regra que nós aprendemos, treinamos, está mais direto, então o B, D, E, excluir. Então eu marquei, errei, mas tudo bem, posso até errar, né? Nós não queremos isso não, mas eu preciso errar entre A e C, são as mais complexas, certo? Opa, aí realmente dá um grau um pouco maior, né, de dificuldade. Aí, mas só que tem um negócio, né? Excluiu 3, ficou muito mais fácil, você tem 2, para você pensar, aqui um verbo está no singular, aqui está no plural, quem é que está certo, quem está errado, fica mais fácil com 2. Tá? As outras 6 eu tenho obrigação de excluir, certo? Você viu que pesou para você agora, hein? Tem obrigação, hein, cara? Nossa senhora. Agora a coisa ficou feia mesmo. Vamos lá, vamos para frente. Tá vendo? Um exercício legal. Isso aqui é um exercício de concordância verbal. Ele nem falou assim, ó. Estou te cobrando concordância. Não. Emprego correto do verbo. Agora aqui é por alternativa, mas esse é um exercício de fixação também, mais simples, tá? O que tem no exercício mais simples? O exercício mais simples, ele tem a regra. Um mais elaborado, ele vai preenchendo, ó. Coloca adjuntos adverbiais, coloca complemento nominal, mas a essência do meu exercício é essa aqui, ó. Considerar isso aqui, ó. É aqui que eu estou analisando, certo? A essência do meu exercício é essa. Tudo que vem restante, adjunto adverbial, oração subordinada, não tem influência em nada. O exercício é aqui, ó, nesse pedacinho que eu tenho que olhar, tá? O que eu estou mostrando agora é um exercício de fixação que não tem uns elementos como adjunto adverbial, não tem só a regra. Ele quer incorreta, então eu tenho 4 corretas. Como eu quero treinar a correta, né, temos 4 para treinar aqui. Vende-se ouro, certo ou errado? Não sei, faz a análise. Faz a pergunta para o verbo, quem vende alguma coisa, o seu verbo é um verbo TD, somado à palavra se sempre tem sujeito, cadê o sujeito? Ouro. Está no singular, está aí o verbo também, então está correto. Perfeito, fizemos A. Vamos para B. Cobre-se botões, quem cobre alguma coisa, o verbo é TD. Somado à palavra se sempre tem o quê? Sujeito. Qual que é o sujeito? Botões. O meu sujeito está no plural e o meu verbo no singular. Encontramos a incorreta. Tem um erro de concordância aí. Correto seria cobrem-se botões, né? Solicita-se intervenção imediata. Quem solicita, solicita alguma coisa, o verbo é TD. Um verbo TD somado à palavra se tem o sujeito. O sujeito é intervenção imediata, está no singular. O núcleo é intervenção. Correto. Pede-se silêncio. Quem pede, pede alguma coisa, né?
O verbo é TD, TD mais a palavra ser sempre tem sujeito. Sujeito é silêncio, tudo certo. Está no singular, verbo no singular, tá? Próxima, mais um exercício de fixação por meio de alternativas. Agora ele quer a correta. Todas elas têm a palavra ser. Então, vamos lá, primeira coisa, tem que saber se o verbo é TD ou TI. Vamos executar isso. Quem distribui alguma coisa? Olha, verbo TD tem a palavra ser. Sempre tem o quê? Sujeito. Qual é o sujeito? Favores. No plural. E o verbo está no singular. Certo ou errado? Errado. E agora ele quer a correta. Ah, está errado. Necessitam-se de operários. Opa, para um pouquinho aí. Quem necessita de alguma coisa ou de alguém. Esse verbo é um verbo TI. Um verbo TI mais a palavra ser, o sujeito é indeterminado. E no sujeito indeterminado com a palavra ser, o verbo trabalha sempre no singular. Então está errado. O verbo está no plural. Está errado essa aqui, né? Forja-se grandes valores. Quem forja? Forja alguma coisa? O verbo é TD, somado à palavra ser, tem que ter o sujeito. Qual é o sujeito aqui? Grandes valores, que é um sujeito no plural. E o verbo está no singular, então está errado, né? E por último, que é a nossa correta, quem prega, prega alguma coisa. O verbo é TD, mas a palavra ser sempre tem sujeito. Qual é o sujeito? A paz. Sujeito no singular, verbo no singular, então a nossa correta alternativa D de dado. Treinamos, tá vendo? Treinamos bastante. Essa matéria é importante treinar. Essa aqui é a que mais aparece em prova. Oração sem sujeito, verbo TD mais C, verbo TI mais C. É o que mais aparece na parte de concordância, principalmente, pessoal, nas provas da VUNESP. Só nessa aí, não. Se você pegar, por exemplo, CES Gran Rio, também, bastante. FGV, bastante. Tá? Agora, é uma característica que a VUNESP gosta. Por quê? É a que, se você parar um pouquinho, para um pouquinho para pensar. Por que cai concordância? Porque concordância é uma matéria que você usa para conversar, para falar. Se a pessoa não tem determinadas concordâncias, fica, cara, eu não quero ser preconceituoso, mas no mundo atual, dependendo do lugar que você vai atuar, você não vai servir, certo? Você começa a falar, nós vai, nós foi, nós ficou, em pouco tempo eles vão dar um jeito, falar, infelizmente não tem como, eles não vão falar que é sobre a linguagem, porque não pode ter preconceito linguístico, mas infelizmente é avaliado sim. Tá. Outra coisa, para escrever também. Você usa para falar, usa para escrever e usa para os exercícios. Por isso que a banca cobra. É algo muito útil na língua portuguesa. E olha só, nós já estamos no estágio avançado. Aqui é o momento avançado que você está estudando. Então, para você saber, oração sem sujeito, saber a regra do TD mais C, saber a regra do TI mais C, isso aqui não é para iniciante. Você já tem que ter vários conhecimentos. Então ele está pegando assim, ó, opa, alguém que já está avançado. Então por isso que ele cobra isso aqui, tá? Não é qualquer aluno que sabe. Você tem que ter feito uma caminhada. Tem que ter aprendido verbo TD, verbo TI, objeto direto, indireto, verbo intransitivo. E agora você associa as partes. Tá vendo por que eles cobram? Tem um porquê, né? É legal saber também. No time faltava 2 jogadores, aqui é regra geral. Não tem a palavra ser, regra geral, certo ou errado? Quando ele trabalha com regra geral, que o verbo tem que concordar com o sujeito, quase sempre, pessoal, o que ele faz? Coloca o sujeito depois do verbo. No time, vírgula, aquilo ali não está mandando nada, aquilo não altera nada o verbo. O que está alterando o verbo é ali, ó, 2 jogadores. Quem é que falta? Qual é o meu sujeito? Quem falta? 2 jogadores. Então, meus queridos, esse aqui é o meu sujeito simples. O núcleo, jogadores, é uma palavra que está no plural, o verbo deveria ter ficado no plural. Então, no time,
faltavam. Certo? Tá vendo o que a gente fala sobre erro de concordância no dia a dia? Esse tipo de concordância, nós erramos muito. A gente fala assim, ó, apareceu 2 alunos aqui. Apareceram 2 alunos aqui. Tá? Isso é um erro de concordância, então tá errado ali. Faltavam. Por que faltavam? Porque são 2 jogadores. Já achamos a incorreta, né? Vamos ver por que as demais estão corretas. Bastam 2 alunos para o trabalho. Opa, o que é que basta? 2 alunos é o sujeito, só está invertido. 2 alunos bastam para o trabalho. Sujeito está no plural, verbo no plural. Obedecia-se aos preceitos. Aí o que eu falei para vocês, ó. A nossa caminhada. Qual foi a nossa caminhada? Aprendemos, ó, aqui nós aprendemos transitividade. Transitividade. Nós já aprendemos, ficou atrás. Verbo TD, verbo TI, objeto direto, indireto. Depois, regência. E lá em regência, aprendemos o seguinte, tá vendo esse verbo obedecer? Em regência, nós aprendemos, olha, o verbo obedecer. E também o desobedecer. São verbos transitivos indiretos. Aprendemos aqui, ó. Pode ir lá no material, se você não estiver lembrando, confere, tá lá. São verbos transitivos indiretos e o que eles pedem? Qual a preposição? A. Então, quando você olha ali, ó, obedecia-se aos preceitos, primeira coisa, já falou, opa, que nem um verbo TI, tem que saber isso. TI mais a palavra ser, o sujeito é o quê? Indeterminado. E como que o verbo tem que trabalhar? No singular. Lá está no singular? Tá, correta. Aí eu entendo por que ela está correta, certo? Se eu começar a confundir entre TD e TI, aí vai dar errado, né? E para terminar, meu povo, existiam ali flores de várias espécies. Por que eu tenho esse existiu aí? Porque as pessoas confundem com o verbo haver. A oração sem sujeito é o verbo haver. O existir. Existir tem sujeito. O que existia? Vamos lá ver o que existia. Olha só. Flores de várias espécies. Qual é o núcleo? Flores. O verbo está no plural. Correto? Correto. Houve concordância. Tá bom? Na próxima, esse exercício aqui, ele é desafiador. Inclusive, ele vai ficar para a próxima aula. Mas, eu vou te orientar a fazer o seguinte. Faça o exercício. Faça esse aqui, ó. E me aguarde na próxima aula. Teste e quer ver se você vai acertar esse exercício. Faça com cuidado dentro daquilo que nós ensinamos. Tá? Exercício de concurso. Combinado? Até lá, te aguardo. Forte abraço.